Seja bem-vindo ao teu programa Advertência Final. Seja bem-vindo a este programa Advertência Final. Ele vai trazer para você a verdade para o tempo do fim. E olha, eu não estou sendo prepotente não. Não pense que você vai ouvir a minha opinião. Minha opinião não importa, até você nem devia perder tempo para escutar a minha opinião aqui na televisão. Você vai ver a palavra de Deus falando com você. Inclusive, você deve estar estranhando, né? Eu tenho duas Bíblias aqui. Mas eu tenho duas Bíblias por uma razão específica. Sabe o que é? Essa aqui, ó, é uma Bíblia que a gente chama de Bíblia protestante, usada pelas igrejas evangélicas e outras vertentes, batista, adventista, etc. Né? E essa Bíblia aqui, que você está vendo na minha mão direita, é uma Bíblia católica. E não é uma Bíblia católica qualquer. Se você abre aqui, ela é edição pastoral, logo nas primeiras páginas está dizendo que ela tem o imprimatur. Imprimatur, para você que não sabe, significa o seguinte: ela é uma Bíblia autorizada pelo Vaticano ou pelo Papa. Ou seja, se você é católico, você pode ficar tranquilo que o que você vai ouvir hoje aqui é a verdade. Inclusive, com respeito ao fato de que a maioria dos brasileiros são católicos, eu vou usar hoje a Bíblia católica, essa Bíblia aqui, tudo bem? E você que é protestante não precisa ter medo, sabe por quê? Porque o que tem aqui também. Os livros inspirados que estão aqui. Então nós vamos estudar segundo a Bíblia católica. Então eu estou com a Bíblia católica aberta já em Salmos capítulo 92, para ler um texto que tem a ver com o tema de hoje. O tema de hoje vai ser o seguinte: como entender a Bíblia? Quanta gente quer entender a Bíblia, né? As pessoas acham que para entender tem que ir no curso de teologia, tem que estudar lá às vezes 2, 3, 4 anos, depois tem que fazer mestrado, pós-doutorado, aí você vai ser um PhD em Bíblia. Só que a Bíblia é a palavra de Deus, amigo. Deus é o ser infinito. Aqui eu já parto do pressuposto, inclusive, de que todos nós, você e eu, cremos na Bíblia. Se você acha que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu vou aconselhar você a ver um outro vídeo que nós temos no nosso canal do YouTube. Está aí, eu vou pôr na tela para você. É o youtube.com/TV Advertência Final. Lá tem um vídeo que fala sobre a Bíblia. Você vai ver lá fatos que comprovam que a Bíblia é verdadeira, de que a Bíblia ela expõe uma sabedoria mais do que humana. Tá? Veja aquele vídeo se você tem dúvida. Se não, segue com a gente aqui. Olha aqui. A Bíblia, ela é a revelação do Deus infinito. Pense no ser que criou o universo, que criou o Sol, a Terra, todos os planetas. Agora pense no tamanho do nosso planeta. Você mora aqui no Brasil, mas ou também, né, você pode estar assistindo em qualquer parte do planeta. Se você estiver no Japão, só para vir até o Brasil é um dia de viagem de avião. E Deus fez tudo isso aí com o poder da palavra. Então, a Bíblia é a revelação deste grande Deus. É a mente infinita se revelando aqui. Então, não tem como ninguém dizer assim: ah, eu sou doutor em Deus. Não, doutor em Deus não existe. Com todo respeito àquele que estuda, àquele que se aprofunda, quer ser um doutor. Você pode ser doutor num ponto específico do conhecimento, se você tiver aprendido a verdade. Porque não quer dizer que todas as universidades ensinem a verdade. Mas, daí a dizer que você é um doutor em toda a Bíblia, olha, a gente não pode falar isso. Vamos ser humildes, nem eu sou, tá bom? Vamos aprender da Bíblia, deixa que ela fale conosco. Aqui em Salmos 92, a Bíblia diz assim no verso 6. Como são grandes tuas obras, Javé, e teus projetos, como são profundos. O imbecil não os compreende, o idiota não entende nada disso. Essa Bíblia, inclusive, tem uma linguagem bem popular, um popular moderno, né? Mas deu para entender o sentido. O pensamento de Deus é tão profundo que o homem não alcança. Em Isaías 55, inclusive, Deus fala que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, tanto quanto o céu é mais alto do que a terra. Eu vou ler aqui para você. Está aqui, ó. Isaías 55, verso 9. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos caminhos de vocês. Isso aí é Deus, como se ele estivesse numa entrevista com você. Está falando: olha, filho, tá? Você não tem como acompanhar o meu pensamento.
Então, a gente já entende uma coisa. Quando nós vamos estudar a Bíblia, que é a revelação de Deus, nós temos que ir já com o espírito bem humilde, entendendo que nós vamos ser alunos e nós vamos ter que ir engateando passo a passo para aprender. E Deus vai ter que nos indicar qual é a forma de compreender a sua palavra. E Ele indica. Sabe, se a gente pesquisar, a gente vai ver que Ele dá algumas instruções práticas que você pode seguir em casa e vão te habilitar a compreender a Bíblia. Não é maravilhoso? Eu gosto, pelo menos. Vou dizer para você que eu gosto de estudar a Bíblia, mas gosto de estudar pelo método correto, porque eu não gosto de ser enganado. Acredito que você também não, pelo menos eu espero, né? E aqui em Daniel capítulo 9, ele fala para nós um princípio básico de quando você está estudando a Bíblia. Quando você vai estudar, você chega na presença de Deus, o teu Criador, aquele que sabe tudo, o Todo-Poderoso. Então, vai com humildade e faz como Daniel. Daniel 9, verso 17, ele relata a sua experiência. Ele estava orando e ele estava suplicando a Deus. Agora, Deus nosso, ouve a oração e as súplicas do teu servo. E por causa da tua honra, faze brilhar a tua face sobre o teu templo destruído. Meu Deus, inclina teu ouvido e escuta-me. Abre os olhos e vê a desolação e olha para a cidade sobre a qual foi invocado o teu nome. Ah, Daniel estava em angústia. A cidade dele, de Daniel, cidade de Jerusalém, estava destruída. E ele estava ali clamando a Deus, se humilhando na presença de Deus. Ele não veio conversar com Deus como se fosse um igual para igual. E ele diz no verso 19, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, atende, Senhor. Estava se humilhando diante de Deus. Sabe? E quando nós chegamos assim, Deus sempre nos recebe e nos concede aquilo que nós pedimos. No verso 20 ele relata, eu ainda falava, fazendo a minha prece, confessando o meu pecado e do meu povo Israel, e eu estava apresentando a minha súplica a Javé, meu Deus, em favor do seu Monte Santo. Eu estava ainda fazendo a minha súplica quando Gabriel, o homem que eu tinha visto no começo da visão, veio voando rápido para perto de mim. Era a hora em que se faz a oferta da tarde. Ele chegou e falou comigo. Daniel, eu vim dar-lhe uma explicação. Quando você começou a sua súplica, foi pronunciada uma sentença e eu vim lhe contar porque você é querido. Preste atenção na mensagem e compreenda a visão. Olha que interessante. Quando Daniel estava orando, estava se humilhando na presença de Deus, confessando os seus erros, a sua desobediência a Deus, então Deus manda o mensageiro do céu, o anjo, para dar o esclarecimento. É assim que ele vai fazer conosco. O que foi escrito aqui é um exemplo do que vai acontecer com cada um de nós. Se você e eu orarmos com humildade, da mesma forma que Daniel, Deus vai mandar o anjo, ele vai chegar aqui do lado e vai ajudar com que nós compreendamos a sua palavra. Ele vai esclarecer. E é bom, né, ter essa ajuda. Sem essa ajuda não seria possível, inclusive, entender a Bíblia. Outro ponto importante a gente vê aqui é a humildade. Queria falar com você, está em Provérbios, capítulo 11, verso 2. Ele fala assim, depois da soberba vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, quando eu vou estudar a Bíblia, eu não vou já sentado no pedestal, né, entendendo que, poxa, eu sei. Então, se eu vou assim, não vou ter nada, não vou receber de Deus. Agora, se eu for humilde, aí Deus vai me ensinar, porque Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá a graça para os humildes. Bom, aprendida essa lição básica, agora nós temos que começar a entender como a Bíblia se revela. Deus, assim como nós, Ele usa várias ferramentas de linguagem quando Ele fala conosco na Bíblia. Não fique com medo do que eu vou falar aqui, tá? Essas ferramentas são coisas que até você usa no dia a dia, muitas vezes, e nem se dá conta de que usa. Elas têm um nome, nomes assim pouco conhecidos, mas quando a gente explicar o que é cada coisa, vai ficar fácil e você vai entender, tá? Queria mostrar para você, aqui em Jeremias 14, alguns exemplos. Por exemplo, Deus em algumas histórias fala por comparação. A gente chama isso de símile. Eu dou um exemplo. Jeremias 14, verso 8. Aqui
Jeremias está falando com Deus e ele fala: ó esperança de Israel, Salvador na hora da aflição, por que queres ser como forasteiro no país, ou como viajante que se desvia para passar a noite? Por que és como homem surpreendido ou guerreiro que não pode salvar? Tu, porém, Javé, estás em nosso meio, e sobre nós foi invocado o teu nome. Não nos abandone. Você conseguiu entender aqui? Fez um comparativo. Ele comparou a Deus, o fato de Deus estar demorando em responder a sua prece, o seu clamor, como se Deus fosse um estrangeiro no país. Chegou, não sabe de nada, não sabe como resolver as coisas. Ou como um guerreiro que não pode salvar. Um guerreiro que foi pego de surpresa, está despreparado para a guerra, não pode ajudar. Deus não é um guerreiro, certo? E Deus não é um forasteiro. O que está aqui em causa não é ensinar que Deus é uma ou outra coisa. É mostrar que nesse momento Deus não estava respondendo e Jeremias queria que ele respondesse. Então Deus permitiu que ele se comunicasse dessa forma. Ou seja, símile é uma comparação. Você faz uma história comparativa para ilustrar o princípio que você quer ensinar. Tá? Ela é diferente da parábola. A parábola é uma coisa um pouco diversa. Mas aqui você conseguiu entender. Símile é um comparativo para ajudar a pessoa a entender. E para comparar, você compara com uma coisa que a pessoa conhece. Deus usa esse método. Obviamente, os comparativos que ele faz têm a ver com o que o povo judeu vivia naquela época. Então é interessante a gente se familiarizar um pouquinho com o costume daquela época, com a maneira de viver deles, para a gente entender os comparativos, tá bom? Vamos para outra forma agora que Deus usa para se comunicar conosco, para nos ensinar os princípios. Porque na sua palavra, você vai ver que ele sempre transmite princípios de vida. E eu só dou um exemplo para você aqui, para você entender o que eu estou dizendo. Um princípio que é geralmente aceito é o amor ao próximo, entende? E esse princípio é retratado na Bíblia por meio de histórias, por meio de mandamentos diretos e por meio de símbolos e de outras formas. As mensagens podem ser diversas, mas elas transmitem os mesmos princípios, tá bom? Vamos agora para outra forma, outra ferramenta de linguagem que Deus usa. Está aqui em Jeremias 15, bem pertinho, verso 8. Essa fórmula aqui chama-se a hipérbole ou o exagero. Eu exagero uma coisa para a pessoa despertar para a importância da mensagem. Por exemplo, Deus estava falando aqui que o povo ia sofrer com a guerra. E aí ele usa na palavra o seguinte texto: para mim, as suas viúvas são mais numerosas que a areia do mar. Em pleno meio-dia, mandei o invasor sobre as mães e sobre os jovens. Num instante, fiz cair sobre eles o medo e o terror. Está abatida a mãe de 7 filhos e a sua alma desfalece. Então aqui está falando, suas viúvas são mais numerosas que a areia do mar. Ora, claro que isso não é no sentido literal. Até porque o povo de Israel não era tão numeroso quanto a areia da praia, né? Isso é uma figura de linguagem. É um exagero, a gente chama de uma hipérbole, para dar a entender para o povo que a calamidade seria tão grande, a mortandade de homens e pais de família seria tão grande, que o número de viúvas, você poderia ter uma ideia de que seria comparável à areia do mar, ou seja, seriam muitas viúvas, entende? Então esse é o foco, ou seja, para enfatizar a mensagem, ele usou essa ferramenta chamada hipérbole. E tem outras ferramentas. Uma delas, por exemplo, é a parábola. Essa aí, ela já foi consagrada pelos ensinos de Jesus e aparece em vários locais. Eu vou fazer ênfase aqui em Mateus, capítulo 13, em uma parábola curta, até para benefício do vídeo. O vídeo não pode ser muito extenso, porque cansa quem está assistindo, você, ou mesmo você não tem tempo, né, para assistir. Hoje em dia o tempo está curto, então a gente tem que ser objetivo. Em Mateus 13, no verso 31, está dizendo assim: e Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. A parábola, você viu aqui, ela é uma história que é contada
e ilustra uma verdade maior. No caso, você vê aqui o reino do céu comparado com uma semente, ou seja, a palavra de Deus, quando ela é aceita pela pessoa, ela é como se fosse uma semente, ela começa a transformar a pessoa. Mas assim como a semente demora tempo para crescer e se formar uma planta e dar frutos, assim também demora um tempo para aquela pessoa que hoje aceitou Jesus e aceitou a sua palavra, ela começar a mudar o seu caráter, os seus hábitos e, por fim, ela ser uma pessoa completamente diferente, uma pessoa semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o processo de uma vida, a transformação espiritual que ocorre quando a pessoa aceita Jesus. Então, para ensinar isso, em vez de Jesus falar nesses termos que eu acabei de falar aqui, transformação espiritual, crescimento em santidade, mudança de caráter, Jesus deu um exemplo que era conhecido do povo, ou seja, joga a semente vai crescer e vai virar uma planta, assim vai ser com você. Deus vai operar na tua vida, entendeu? Outra coisa, tem uma outra figura aqui que eu queria comentar, está em Mateus, capítulo 12, versos 3 até 5. Essa aqui é chamada de a paráfrase. Eu vou ler, depois a gente comenta, tá? Paráfrase. Está em Mateus capítulo 12, a partir do verso 3. Jesus perguntou aos fariseus: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus? Ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? A paráfrase é você dizer novamente aquilo que está escrito, porém com outras palavras, né? Você faz um paralelo da verdade, porém continua dizendo a mesma verdade. Foi o caso. Jesus disse, por exemplo, vocês não leram na lei que em dia de sábado os sacerdotes violam o sábado? Se você for lá na lei de Moisés, ou seja, os livros de Gênesis até o Deuteronômio, você não vai encontrar um verso que diga exatamente essas palavras. Por exemplo, no dia de sábado o sacerdote poderá violar o sábado ao cumprir a cerimônia estabelecida. Não, não é assim. Mas Jesus explica aquela verdade com as suas palavras. Palavras que seriam mais fáceis para o povo entender naquela hora. Para o povo e para os fariseus, obviamente, que eram os seus interlocutores. E aí ele fala, então, não leram na lei que no dia do sábado os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? O que a lei dizia, na verdade, era assim, que os serviços deveriam ser feitos e haviam serviços prescritos para o dia de sábado. Por exemplo, no sábado, o sacrifício que se fazia todos os dias, era um às 9 da manhã e um às 3 da tarde, horário que a gente conhece, lá ele era feito em dobro. Então era o dobro de animais que eram sacrificados. E se o sacrifício era feito, é porque o sacerdote trabalhava, compreende? Obviamente Jesus não quis ensinar aqui que no sábado você faz o que quiser, ganha o teu pão, não era esse o foco, né? Jesus estava mostrando que o serviço sagrado poderia ser feito neste dia, até porque o serviço do sacerdote era um serviço sagrado. Só para você entender o texto e não ficar dúvida. Mas vamos avançar. Compreendido então essas figuras de linguagem, essas ferramentas de linguagem que são utilizadas na Bíblia, a gente pode entender que em cada parte da Escritura nós vamos encontrar alguma dessas coisas. Ou uma paráfrase, ou uma hipérbole, ou então uma símile e assim por diante. Como é que a gente vai saber o que é cada caso? Simples. Primeiro, ore a Deus. Deus vai te instruir por meio do seu anjo. Segundo, analise o contexto. Leia os versos anteriores, leia os versos posteriores. Se não entendeu, releia até que Deus possa esclarecer para você. E tem outras coisas que queria colocar aqui que também são importantes para nos ajudar a entender a Bíblia. Vamos em especial agora para o Apocalipse. Apocalipse é um livro que as pessoas até têm medo dele, né? Porque pensam que é um livro de mistério, é um livro que fala coisas assim assustadoras. Tem gente que pensa que traz má sorte. Por exemplo, a gente escuta muito isso na Europa. Mas não é nada disso. Até porque a Bíblia fala que Deus é amor. É amor é diferente de ter amor, tá?
É porque a essência de Deus é amor. Em cada, por assim dizer, célula do corpo de Deus está escrito amor. Então, ele só pode fazer coisas para o nosso benefício. É o que ele faz. E o Apocalipse não é diferente. Ele tem que ser, então, uma carta, como é uma carta de Deus, ele é uma revelação do seu amor. Só precisa ser corretamente entendido. Inclusive, para aqueles que pensam que o Apocalipse é mistério, tem um esclarecimento aqui na Bíblia, está em Apocalipse 1, verso 1. O livro começa assim, olha: esta é a revelação de Jesus Cristo. Ora, se Deus fala que é a revelação, não é o mistério, correto? Inclusive a palavra Apocalipse significa revelação. Esse é o sentido da palavra. Tanto que no inglês, você pega a Bíblia King James Version, por exemplo, que é a Bíblia inglesa, você vai ler lá e está escrito Revelation. Revelation é revelação, literalmente. E o Apocalipse, ele também nos traz revelações de Deus para o nosso bem, para a nossa salvação, usando estas ferramentas de linguagem. E, em especial, o Apocalipse também traz uma outra coisa que nós ainda não abordamos neste estudo e vamos abordar agora, que é a revelação de forma simbólica. O Apocalipse, por vezes, fala em tom de narrativa, ou seja, é como se contasse uma história, está falando de forma literal, você vai entender da forma que lê, mas ele também vai falar de forma simbólica. Primeiro eu dou um exemplo da forma literal, que é a mais fácil. Por exemplo, Apocalipse 1, verso 9, João está falando assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês neste tempo de tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, eu estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Ele está narrando, olha, eu estou na ilha de Patmos, eu estava preso por causa da palavra de Deus, e aqui eu era o companheiro de vocês, e agora vou relatar alguma coisa. Então, aqui não há símbolos, eu entendo do jeito que eu leio. Agora, existem outras partes do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 17, onde a Bíblia apresenta claramente símbolos. E como é que você sabe que é símbolos? Ah, porque você lê o contexto e você vê que o que está explicado não existe no nosso mundo normal. Tem que ser um símbolo. Por exemplo, Apocalipse 17, verso 3, é o relato de uma visão que João teve, onde ele diz assim: e o anjo me levou em espírito até o deserto. Levou ele em visão. Aí eu vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de títulos blasfemos. A mulher tinha 7 cabeças, ou a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, para aí para imaginar... Desculpa, 5. Tá bom. Então, para aí para imaginar na tua mente o que seria isso, tá? Uma besta, um animal com 7 cabeças. Bom, não existe. Então, obviamente, esse animal é simbólico. Aí foi visto uma mulher em cima do animal. Então, a mulher, se a besta é simbólica, a mulher, o contexto é simbólico, a mulher também é símbolo de alguma coisa. Ou seja, essa revelação toda, a mulher sobre a besta, é uma revelação simbólica. É como se fosse o código que é usado pelo exército, por exemplo. Você tem que ter algumas chaves para decodificar, senão você não entende a mensagem. Entende? E Deus quis que fosse assim porque João era um exilado e para as cartas do Apocalipse chegarem até o continente, partindo da ilha onde ele estava, elas tinham que ir codificadas, porque senão os romanos iam destruir as cartas antes delas chegarem para a igreja. Mas quando o romano lia, besta, dragão, tal, pensar, esse João aí, realmente a prisão fez mal para ele não está pensando direito. Então, aí deixava a carta passar, entendeu? Por isso que a carta chegou e graças a Deus, pela sabedoria dele, nós temos a carta até hoje. E agora, como entender então os símbolos? Porque existe um ditado por aí, né, que diz assim: da Bíblia saem todas as religiões. Cada um faz a sua própria interpretação e por isso é que existem tantas igrejas. Amigo, vou te dizer o seguinte: nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Esse é um caso, tá? Deus é Deus de confusão, por acaso? Ora, quando você fala uma mensagem para o teu filho, se você é pai, ou para a tua filha, se você é mãe, né?
você fala uma coisa e pensa que ela pode entender de 10 maneiras diferentes? Por exemplo, fala, filha, pega ali a colher para mim, por favor. O que você está esperando? Está esperando que ela traga a colher. E você acha que Deus, ele é menos inteligente do que nós, então ele dá uma mensagem que não pode ser bem entendida? Não é assim não, amigo. Assim como quando você fala com o teu filho, você espera uma só resposta, que ele entenda bem e faça exatamente o que você disse, Deus também. Agora, como é que você vai saber o que Deus quer? Ora, simples, deixa ele revelar o significado do símbolo. Se alguém manda uma carta para você e você não entendeu, você pergunta para quem mandou, ele é que sabe explicar. Por exemplo, vou dar aqui a chave já de como é que funciona isso. A Bíblia fala mulher sobre besta, então você tem que procurar dentro da Bíblia algum lugar que explique o significado de mulher e o significado de besta, entendeu? Eu vou, por exemplo, para a mulher. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia faz um comparativo que nos faz entender o que significa mulher. 5, verso 24, diz assim: E assim como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha o comparativo. Marido, Cristo. Cristo como marido. Mulher, igreja. Mulher como igreja. Então você entende. Opa, mulher quer dizer igreja. Então você pega esse significado, anota lá no Apocalipse e você vai entender. Ah, tem uma igreja que está montada sobre uma besta. Quer dizer, poxa, se eu estou montado sobre um cavalo, eu comando ele. Então, aquela mulher sobre a besta é uma igreja que comanda um poder, alguma coisa que eu ainda não sei, que é representado pela besta. Então é uma igreja que tem poder na sua mão, entendeu? Uma igreja que tem poder na sua mão. O Apocalipse é o livro que fala para os últimos dias, então tem que procurar essa igreja nos últimos dias. E aí você vai entendendo a Bíblia. Você fala, mas é difícil, tem que pesquisar. Ora, mas Deus falou que o tesouro da verdade, ele ia estar como aquele tesouro que está debaixo da terra, o ouro. Ora, para achar o veio de ouro, amigo, a pessoa tem que, no português assim, nosso, né, de povo, digamos, tem que ralar, ou seja, ela tem que dar duro, tem que batalhar muito. Ela vai lá no garimpo, entra dentro daquela cova lá, né, cava, com risco até de morrer às vezes, né, e ela volta com um pouquinho de ouro. Assim também a Escritura tem que ser pesquisada, temos que examinar a Bíblia, temos que estudar. Ora, a gente estuda de tudo, porque não vai estudar a Bíblia, né? E eu termino com Isaías 28, verso 13, que fala sobre como a gente pode revelar a Bíblia. Inclusive essa Bíblia aqui, poxa, ela comete um pecado aqui contra a gente, porque nesse verso ela fala assim: diante disso, para eles virá a palavra de Javé, sav la sav, kav la kav, zer sham. A Bíblia é em português, mas ela coloca o texto aqui em hebraico, parece que não quer que você entenda, né? Então, infelizmente, vou ter que usar essa outra aqui, tá? Aí a tradução em português do que a gente leu. Isaías 28:13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, você vai estudando um pouquinho nessa passagem, um pouquinho na outra passagem. E aí vai entendendo o sentido. Olha, o desejo desse material, desse vídeo, é que você possa usar esse método que Deus ensinou para que você entenda a Bíblia. Você pode entender por você mesmo. Até porque, certa vez, o apóstolo Pedro falou assim: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, aquele que lhe faz o que é agradável aqui na terra, lhe é aceitável. Então você pode. Submeta-te a Deus, ande com humildade, estude a Bíblia e Deus vai revelar a verdade para você. Amém? Até a próxima, fico aqui. Deus abençoe.